O dia 14 de novembro é lembrado como o Dia Mundial do Diabetes. A ocasião serve para a gente refletir e ficar atento sobre os desafios de quem convive com a doença e também mostrar a importância de cada um de nós nos cuidarmos para que a gente não entre nas estatísticas. Por isso, vamos conversar agora com a doutora endocrinologista, a Mari Cassol. Boa tarde, doutora. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, obrigada. E parabéns por abrirem esse espaço para a gente falar desse tema tão importante. Importante, né? E tem muito a ver também com a nossa alimentação diária, né? Muita gente não se dá conta disso. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que existem dois fatores que são relacionados ao início do diabetes, né? Ao surgimento da doença. O primeiro é a genética. Então, se a gente tem alguém na família, um avô, um pai, um irmão, alguém com diabetes, a gente já tem que lembrar dessa possibilidade. E a segunda coisa é o peso. Então, o excesso de peso mais a genética são os dois principais fatores relacionados com o diabetes. E, claro, a alimentação está envolvida na questão relacionada ao peso, né? Isso. Pois é, muita gente se descontrola no final de ano, principalmente, mas quais são os principais sintomas do diabetes para muita gente que, inclusive, pode ter e não saber que tem, enfim, como identificar isso, enfim? Essa é uma pergunta muito frequente, mas, na verdade, a resposta não é muito animadora. Então, o diabetes é uma doença silenciosa. Então, a gente, na maioria das vezes, não tem sintomas, principalmente na fase inicial. Isso pode levar anos, né? Então, o que deve ser feito é, inclusive, um dos temas da campanha mundial, do Dia Mundial, né, que é o dia 14 de novembro, saiba seu risco, saiba a sua resposta. Então, a gente precisa saber se a gente é um grupo de risco e aí fazer esse monitoramento um pouquinho mais frequente, né? Então, as pessoas que estão no grupo de risco e que devem monitorar, ou seja, fazer o exame, porque a principal maneira de diagnosticar é fazendo o exame de sangue da glicose, né? E é um exame super acessível para todos, inclusive no sistema público, né? Então, realmente deve ser feito. Então, as pessoas que estão em risco, aqueles, então, que eu falei, que têm uma história familiar, aqueles que estão acima do peso, pessoas mais sedentárias, então, lembrando da importância da atividade física, mais uma vez, não só na prevenção, como na manutenção do bom controle do diabetes, né? Aquelas pessoas que fumam, que têm hipertensão, né? Pessoas que têm aquela cintura maior, então aquela gordura abdominal que muitos dizem, não, é gordinho, mas só na cintura, só na barriga, okay. O resto não. Mas é na verdade ali que é o problema, né? Então a obesidade central. E também aquelas mulheres que tiveram diabetes gestacional, já tem mais risco de desenvolver o diabetes tipo 2 no futuro, né? E aquelas mulheres também que têm ovário policístico. Síndrome de ovário policístico também está correlacionado com maior risco de diabetes. Certo. E o que uma pessoa diabética não pode ingerir de maneira alguma e que os médicos, inclusive, nesse tratamento, nesse acompanhamento, eles acabam preconizando? Não pode ingerir açúcar. Então, assim, nem o açúcar branco, nem o açúcar mascavo, nem o mel, né? Essas coisas que são ricas em carboidratos simples, né? Que a gente fala, ou coisas que já vêm adoçadas, né? Alimentos que já vêm com açúcar, sucos industrializados que já vêm com açúcar. Então, realmente, o principal alimento que deve ser evitado nas pessoas que têm diabetes, não para prevenção, porque a prevenção é com o peso saudável e com atividade física, né? Mas naquelas pessoas que têm diabetes realmente, e por incrível que pareça, a gente vê todo dia no consultório as pessoas dizendo, não, eu como ainda um pouquinho, né? É aquela coisa que parece que só um pouquinho não vai fazer diferença, mas faz, ele dificulta bastante. O doce, ele dificulta muito o controle dos picos de glicose. Então, apesar da pessoa estar usando medicação e tratando, quando ela ingere o doce, a medicação ela não consegue, muitas vezes, fazer aquele trabalho para baixar aquele pico glicêmico, né? Então, além do doce, claro, tem outros alimentos que a gente tem que cuidar, os carboidratos em geral, algumas frutas que têm também mais alto índice glicêmico, mas, em geral, o principal, a resposta é essa. A gente vai ter um evento, né? Inclusive nessa semana, se der tudo certo com a questão do tempo. Tem o Círculo Azul, que a gente estava e que é uma campanha, né, que está correndo, olha só. Explica pra gente o que significa isso. Bom, então esse círculo é o símbolo Unidos pelo Diabetes. Ele foi criado em 1991, quando foi criado o dia
mundial do diabetes. Inclusive, o Novembro Azul era do diabetes. Era do diabetes. E acabou agora sendo ampliado para a saúde do homem, mas ainda é o Novembro Diabetes Azul. Então, foi criado em 91 pelas Nações Unidas com essa conotação de união de todos os, inclusive união não só das pessoas, como dos profissionais que envolvidos nessa área do tratamento do diabetes. Legal. Obrigado, doutora, pelas informações, né? Bem esclarecedoras, inclusive. Obrigada também.